Cara, você se considera uma pessoa pura de coração? Você se considera uma pessoa verdadeiramente bondosa, com pensamentos bons sobre os outros, com pensamentos justos e puros? Cara, a pureza de coração, essa pureza que nos é proposta na Bíblia, ela é algo diretamente ligado a um atributo de Deus, que é a sua aversão ao pecado, que é diretamente ligado à sua santidade. Então, o nosso Deus é totalmente santo. E ele nos propõe também a buscar essa santidade, a buscar essa pureza, essa santificação, sabe, todos os dias, porque nós somos filhos de Deus. Nós seguimos Jesus. Então, cara, nós devemos buscar essa pureza de coração. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, no sermão do Monte das Boas-Aventuranças, Jesus fala assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. A gente sabe que na Bíblia, quando a gente fala sobre coração, não é de fato o coração físico, o órgão físico do nosso corpo, mas sim nossa sede de pensamentos, de emoções. É tudo que consiste aquela pessoa, sabe? A pessoa é o que tá no coração dela, sabe? É a motivação dela. Então, quando a Bíblia fala, Jesus aponta pra gente aqueles limpos de coração, é algo muito profundo, porque se relaciona diretamente a quem nós somos, limpos de coração. Então, essa palavra limpos também é muito marcante, porque no grego significa kataros, essa palavra limpo. E kataros tem dois significados. Pode ser tanto como limpeza, então uma roupa limpa, você manchou, você vai lá, lava a roupa e agora ela tá limpa. E também como puro. Kataros significa puro. Então, falando sobre um metal, é um metal que é totalmente puro. Ele foi separado de impurezas, ele foi refinado, ele foi queimado. E, cara, agora ele é um metal 100% puro. Não tem nada externo contaminando esse metal. E Tiago fala sobre isso. E em Tiago capítulo 4, versículo 8, fala assim: Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, Tiago, ele aponta pra gente esse alerta, sabe? Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. E essa indecisão, em algumas versões, está aqueles de ânimo duplo, ânimo doble, enfim. Então, aqueles que têm dois lados, dois ânimos, sabe? Duas versões que caminham entre duas coisas e não sabem o que escolher. Então, aqueles indecisos. Esses indecisos que têm duas partes de algo dentro deles, dentro do coração deles, eles precisam purificar o seu coração. Então, justamente como no metal, que é purificado no fogo, cara, esse coração ele precisa ser purificado ao ponto de só existir uma coisa dentro dele. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Você tá entendendo. Então, cara, essa indecisão, muitas vezes, ela é revelada nas nossas vidas através de uma máscara, sabe? A gente pode estar apresentando para o mundo que nós somos pessoas puras, nós somos crentes, vamos à igreja, oramos pelos outros, mas o nosso coração, de fato, pode estar vivendo outras coisas. Nosso coração pode estar cheio de outras coisas. Pode não estar verdadeiramente purificado, verdadeiramente puro. E isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. Nós não temos como fugir de Deus. Sabe, eu tava lendo o Salmo 139 e, cara, se você não leu esse salmo ainda, meu amigo, o que você tá fazendo? Esse salmo é lindíssimo. E esse salmo inteiro ele fala sobre vários atributos de Deus, como onisciência, onipotência, soberania de Deus. E assim, o que mais me impacta nesse salmo é a onisciência de Deus. Sabe? É aquele que fala que, mesmo se a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, lá Deus está. Cara, depois para pra ler esse salmo inteiro, por favor, faz esse favor a si mesmo. E isso me deixa pensando muitas coisas, porque nós não conseguimos fugir de Deus. Sabe? Ele é aquele que antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe, ele já nos conhece. Ele já sabe o que a gente vai falar, ele sabe os nossos pensamentos, ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Então, cara, Deus sabe, Deus sabe de tudo, Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe se você está indeciso ou bem certo,
no que você alimenta, no que você coloca dentro do seu coração. Então, cara, nós não temos como fugir de Deus. E lá em Mateus, capítulo 15, eu acho que é muito importante. É uma história que eu acho que cabe muito pro que a gente está falando. Porque Jesus, ele encontra os fariseus e ele dá uma lição de moral neles. Uma lição bem dada, bem necessária também. Basicamente, os fariseus, eles perguntaram para Jesus, Jesus, mas os seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Isso tá errado, né? De acordo com a tradição, de acordo com a doutrina. E Jesus, ele fala assim, calma aí, gente. Ah, tá. Jesus fala assim, hipócritas, no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, cara, aqui ele fala que, Jesus fala que, assim, esses homens, eles não têm um coração perto do Senhor. O coração deles não está baseado no que o Senhor quer, no que o Senhor deseja, no que o Senhor se alegra, sabe? Está baseado em preceitos humanos. Então, assim, de acordo com as regras, as ordens da época, sabe? Da lei mesmo. E os fariseus viviam muito por isso. Então, eles se esqueciam desse coração por trás de tudo que eles faziam. Às vezes, eles eram, talvez, pegos no automático, sabe? Religiosos. Então, cara, e Jesus fala no versículo 17. Isso aqui é muito legal. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então Jesus fala justamente contra essa fachada, contra essa religiosidade, sabe? Que, cara, não é o que você come, mas sim o que sai da sua boca. Então Jesus aqui ele aponta pro nosso coração, sabe? Porque do nosso coração realmente procedem os maus pensamentos, os furtos, o adultério e diversos outros pecados, porque o nosso coração é pecaminoso, sabe? O coração do homem é enganoso. Então, o coração em si precisa ser purificado. Precisa ser purificado. E a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Então, nada mais justo do que um novo coração. Nada mais justo do que nós recebermos um novo coração de Deus, sabe? E a palavra fala que ele troca o coração de pedra por um coração de carne, sabe? Ele faz tudo novo. Então, cara, é a partir do momento em que nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus, que nós temos um encontro com Ele, entregamos nossas vidas a Ele, que, cara, o Espírito Santo, ele faz esse trabalho. O Espírito Santo é aquele que nos molda, aquele que nos traz esse novo coração. É aquele que converte os nossos pensamentos alinhados ao Senhor, sabe? Que nos faz alinhados a Deus. E, cara, nós não conseguimos essa pureza de nenhuma outra forma, senão por Jesus, senão pelo Espírito Santo, senão pela ação diária do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é pela nossa força, não é pela nossa moral, não é pela nossa ética. Cara, não é mesmo, não é mesmo. Senão nós vamos ser igual aos fariseus, com uma fachada linda, pura, limpinha, mas com um coração podre. Então, o nosso coração precisa estar decidido, precisa estar puro, precisa estar alinhado com o de Deus. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Sabe, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala que Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, cara, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, sabe? Então, essa obra santificadora do Espírito Santo é algo que acontece diariamente nas nossas vidas, sabe? A palavra de Deus também é essencial nas nossas vidas.
João capítulo 15, versículo 3 fala assim: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então Jesus ele está falando que nós já estamos limpos e é através da palavra que Jesus fala, é através da palavra de Deus, sabe? A Bíblia é a palavra viva, é a palavra de Deus, sabe? Deus nos renova, Deus nos transforma através da sua palavra também. Então, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação do nosso coração estar voltado para Deus todos os dias, sabe? De nós buscarmos mais ao Senhor todos os dias, mas é também através da palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela nos liberta, ela abre os nossos olhos. Muitas pessoas talvez busquem experiências gigantescas com Deus e de falar em línguas e, enfim, viver algo sobrenatural, ter uma visão assim espiritual, mas, cara, a palavra de Deus é algo que a gente muitas vezes se esquece. A gente muitas vezes coloca em segundo plano, porque é um livro que a gente vê, é um livro, como muitos outros livros que nós temos na nossa estante. Mas não é apenas um livro, não é apenas um livro. Nós não podemos ler a Bíblia de uma forma terrena. Precisamos sempre ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos sempre encarar esse livro como, cara, a chave dos nossos dias. Sabe, é o que nos conecta ao Senhor, é como nós ouvimos a voz de Deus, sabe? Deus nos deixou um livro inteiro com absolutamente instruções para qualquer coisa nas nossas vidas, sabe? E é através da leitura, cara, que nós somos libertos, é através da palavra de Deus, da palavra de Deus. Então, cara, eu oro para que essa mensagem permeie o seu coração, assim como permeou o meu, assim como tocou o meu, sabe? Que, cara, nós não podemos alcançar essa pureza por nós mesmos, mas é por Jesus, é pelo Espírito Santo, é pela palavra de Deus. Então, que nós possamos buscar essa purificação diária, essa santidade diária, cara, santidade diária, sabe? Para que nós verdadeiramente sejamos puros, tenhamos o nosso coração puro, puro, decidido, sem nenhuma divisão, sem dois senhores comandando, mas apenas com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, cara. Eu oro para que nós podemos caminhar nesse entendimento. E como a palavra diz, os bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, cara, a nossa esperança está que um dia, cara, Jesus vai voltar, sabe? Na era vindoura, nós vamos poder olhar para o nosso Senhor. Nós vamos poder olhar para o nosso Senhor. E no dia a dia nós podemos contemplar a Deus também, através dessa pureza de coração, através de uma vida purificada, de uma vida santificada. Cara, nós conseguimos enxergar Jesus no nosso dia a dia, através do Espírito Santo, sabe? Que fala no nosso coração, que nos revela o que o Pai deseja revelar. Então, cara, se deixe ser usado por Deus, sabe? Se deixe viver coisas melhores com Jesus. Se deixe ser purificado, se deixe ser limpo pelo Senhor, sabe? Não fique preso a outros amores. O Senhor é suficiente. O Senhor é maior. O Senhor é maior. E precisamos contemplar ao Senhor. Precisamos ter um dia a dia derramado aos pés de Jesus. Porque, cara, pureza, né, gente? Pureza de coração. Precisamos buscar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.